Suas feridas emocionais destroem o que você mais queria viver. Foi isso que aconteceu com Mical, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. 1 Samuel, capítulo 18, vai falar sobre o amor intenso de Mical e Davi. Mical é a primeira mulher citada na Bíblia que ama um homem. Se você gostou de Sulamita e Salomão, essa história também daria um bom filme de romance. A Bíblia fala que Mical amava Davi, e Davi se sentia muito aquém de poder casar com uma princesa. Então foi pedido a ele um dote de 100 prepúcios de filisteus. Então Davi foi lá e deu 200. Só que o rei Saul tinha criado um ambiente onde Mical cresceu, um ambiente confuso, manipulador, onde ela via o pai tendo ataques impulsivos e completamente demoníacos, porque a Bíblia fala que Saul era atormentado por um espírito maligno vindo da parte do Senhor, como consequência do pecado dele de ter desobedecido a Deus. Então, Saul sabia do ambiente completamente instável que ele havia criado, tanto que a Bíblia vai dizer que ele dá Mical a Davi como forma de tropeço. Ele sabia que ele havia estragado o emocional dela, infelizmente. Então, a Bíblia deixa claro. Se você ler o texto, vai estar dizendo assim: vou dar a ele Mical como forma de tropeço, para que ela o faça cair. Só que Mical amava Davi, do jeito dela. Né? Como ela cresceu nesse ambiente, eu arrisco dizer que o que ela tinha por ele não era amor, mas era dependência emocional. Tanto que ela fez loucuras por ele. Ele foi ameaçado de morte, ela fingiu que ele estava na cama e ajudou ele a fugir. Mas esse amor, fica claro que não era amor da parte de Mical, porque quando o Davi que ela idealizou já não combinava com o Davi real, ela o desprezou. A Bíblia fala que quando Davi recupera a arca, ele começa a dançar diante da arca. Lembre-se, Davi era um plebeu e Mical era uma princesa. Então, Davi era gente como a gente, irmão. Ele fazia aquela resenha, churrasquinho, pagodinho. Se soltasse um pagodinho, revelação Negritude Júnior, ele tava ali sambando, trazendo pro dia de hoje, tá? Mas só pra vocês entenderem, eu gosto de uma ministração que eu ouvi uma vez, que dizia o seguinte: Mical cresceu num ambiente onde Saul não valorizava a presença de Deus, mas Davi amava a presença de Deus. E a representação da presença de Deus era a arca. Então, quando Mical, eu estou trazendo uma visão um pouco mais emocional da parte de Mical, porque vocês estão vendo o seguinte: Mical, quando olha para Davi, aquela idealização de homem cai por terra quando ela vê ele dançando e mostrando as suas canelas, que na época era visto como nudez. Então ela o despreza, e por ela o desprezar, o Senhor não permite que ela tenha filhos. É muito complicado quando você mexe com um ungido de Deus, mas isso é um tema para outro vídeo. O que acontece aqui é que Mical acabou perdendo a comunhão que ela teria, que seria filhos com o homem que ela mais queria, por causa que ela não tratou suas feridas emocionais. É uma coisa que eu bato na tecla. Eu tive algumas sessões de aconselhamento e a primeira coisa que eu falei nessas sessões foi o seguinte: tenha o seu tempo de cura. Porque se você receber, nesse momento, a pessoa que você mais quer, você vai sangrar em cima dela. Eu não estou falando isso como um psicólogo normalmente fala, ou como você vê nos filmes, você vai sangrar em cima da pessoa. Não, é uma realidade. No momento em que você entra num relacionamento, se você vai ser testado nas áreas da sua maior insegurança. Grava isso que eu vou te falar. E se você for testado e não passar, você joga fora tudo aquilo que você estava esperando para acontecer. Grava isso. Aí a minha pergunta final é: você tem olhado pela janela como Mical ou você tem dançado na presença como Davi? Entenda, o processo de Deus, ele muitas vezes vai ser um pouco enlameado. A Bíblia conta um caso de um cego que, para curá-lo, Jesus cuspiu no chão e passou o lodo no olho do cego e mandou ele se lavar. Por que ele fez aquilo? Foi pelo bel prazer de Cristo? Não. É porque aquele cego, por ser um cego de nascença, ele sempre ouvia pessoas passarem por ele e cuspirem no chão como forma de desprezo. Então o processo dele, Cristo precisava ressignificar aquilo que o feria, como agora uma maneira dele ver o seguinte: aquilo que antes era o meu desprezo, agora é o sinal da minha cura. Então, entenda, você não pode desprezar os processos de Deus que muitas vezes vão vir. Muitas vezes não, eles vêm por meio das suas feridas. Já viu aquela música do Rodolfo Abrantes? Que das minhas feridas saia poder para curar? Pois então, se dê esse período de cura, busque a Deus para ser curada, para que você não entre na sua terra prometida e acabe tendo que voltar para o deserto. Entenda, o povo de Israel aconteceu isso. Eles tiveram que voltar, eles tiveram que permanecer no deserto por 40 anos. E cada dia, a Bíblia fala que cada dia, cada ano que eles permaneceram no deserto foi contabilizado por um dia de murmuração. Ou seja, eles murmuraram 40 dias, permaneceram 40 anos. Entenda? Então, se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo.
Eu preciso me curar das minhas feridas emocionais. Fiquem com Deus.